Bora lá. Começando e vamos com a Mago no Mi, ou a Fruta do Magma. Essa Akuma no Mi atualmente pertence ao almirante de frota Akainu, e ela é certamente uma das frutas mais insanamente poderosas da obra toda. Por que solo? Porque ele cria magma literalmente, e comumente esse elemento é mais forte que a maioria dos outros elementos, como por exemplo o próprio fogo. Vale lembrar que o Akainu pode criar, controlar e se transformar em lava a hora que bem entender. Os pontos fortes dessa fruta não vêm somente do elemento que é muito bruto, mas também por poder ser usado tanto a curta quanto a longa distância e sempre vai causar um baita estrago. Imaginem, por exemplo, que o despertar dessa Akuma no Mi seja igual do Flamingo, ou seja, o Akainu poderia transformar tudo em sua volta em lava, se bem que talvez ele já consiga isso, né? Próximo, vamos com a Yami no Mi, ou a Fruta da Escuridão. O detentor atual dessa Akuma no Mi é o Yonko Barba Negra, e essa fruta possui um dos poderes mais misteriosos e perigosos de toda a obra de One Piece, tanto que já foi confirmado que mesmo para um tipo Logia, essa fruta é considerada única e concede a habilidade mais maligna de todas. Aparentemente, o Barba Negra consegue usar a sua Akuma no Mi de dois modos diferentes. O primeiro, ele literalmente espalha sua escuridão pela terra com bastante rapidez, alcançando uma grande escala em pouco tempo. E em seguida ele absorve tudo para sua escuridão, seja casa, carros, pessoas, e tudo é esmagado com força extrema, e por fim ele repele tudo para fora novamente com força absurda. E isso foi capaz de destruir uma cidade em poucos minutos. A segunda é a anulação de qualquer Akuma no Mi, e normalmente ele usa isso atraindo seu adversário para si, com poder anulado para golpeá-lo com muita força. É literalmente dito como as trevas em pessoa. Em frente temos a Suna no Mi, ou a Fruta da Areia. O usuário atual desse poder é o Crocodile, e é uma Akuma no Mi que permite que ele controle, crie e se transforme em areia livremente, o que no geral torna ele muito poderoso dependendo do local que ele esteja. Por exemplo, se o campo de batalha for um deserto, dificilmente alguém conseguiria derrotá-lo. Exemplo, ele não se limita a ter apenas um controle elemental. Com seu poder, o Crocodile pode localizar areias movediças, iniciar tempestades de areia fortíssimas, absorver líquidos até deixar tudo completamente seco e morto. Aí ele também consegue planar no alto com a sua areia e sentir literalmente qualquer coisa que se mova sobre ela também. A desvantagem do seu poder é o seguinte: caso alguém molhe a sua areia com algum tipo de líquido, ele perde a sua intangibilidade e pode ser acertado por alguns golpes. Vale lembrar que o Crocodile é um dos usuários que mais dominam o poder de sua Akuma no Mi. Próximo temos a Rie no Mi, ou a Fruta do Gelo. Essa Akuma no Mi atualmente pertence ao Aokiji, e esse poder é um dos mais destrutivos e mortais até mesmo para uma Logia. O seu usuário pode se transformar, criar e controlar o gelo a seu bel prazer, mas caso exista um treinamento rigoroso, bem como o Aokiji teve, é possível congelar quilômetros e mais quilômetros com o seu gelo. Sério galera, o alcance do Aokiji é doentio de tão grande. No caso, o gelo como é um elemento no estado sólido, ataques físicos podem acertar o Aokiji. No entanto, ainda continuam inúteis e ele apenas se quebra em vários pedaços de gelo e se recompõe depois. Ele consegue criar lâminas altamente afiadas com o seu gelo, pode congelar um ser humano e matá-lo de frio em pouquíssimos segundos também. Continuando, temos a Goro no Mi, ou a Fruta do Relâmpago. O detentor desse poder atualmente é o Enel, e essa Akuma no Mi, apesar de ser bastante mal aproveitada no anime, é uma das mais poderosas que existem, e eu particularmente colocaria ela no top 10 geral facilmente. Ela permite que seu usuário crie, controle e se transforme em eletricidade, mas não normalmente, isso a bilhões de volts, e isso mesmo que vocês ouviram, galera. Uma coisa interessante, o Enel pode se mover na velocidade de um raio graças ao seu poder, o que torna ele muito mais forte. Sua capacidade máxima apresentada até agora foi de insanos 200 milhões de volts. E cara, isso dá pra evaporar uma cidade inteira em poucos segundos de tão poderoso que é. Outra utilização de sua Akuma no Mi é usar o calor gerado pela energia elétrica para derreter diversos objetos ou até mesmo pessoas. E também é capaz de ouvir os sons das ondas elétricas a quilômetros, o que combinado com seu haki da observação, tornou ele um radar humano como se ele fosse realmente onisciente. 1億ボルト。
Próximo, e vamos com a tão zoada por vocês, a Pika Pika no Mi, ou a Fruta da Luz. O usuário dessa Akuma no Mi é o Almirante Kizaru. Bem como as outras, ele pode criar, controlar e se transformar em luz, e isso fez o Kizaru um verdadeiro monstro em batalha. Primeiro porque ele consegue se mover na velocidade da luz, e sério, só por isso já torna ele mais forte que 90% do anime. Lembrando que ele precisa criar um caminho de luz para isso acontecer, mas são milésimos de segundos necessários para tal feito. Além disso, Kizaru consegue disparar diversos feixes de luz de suas mãos, seja makatamas que são altamente explosivas e mortais, ou pequenas lanças para perfurar o seu adversário, e ainda consegue utilizar a luz para deixar os seus socos e chutes mais potentes ainda, ou seja, uma fruta completa que permite que ele seja efetivo tanto de perto quanto de longe. Não podemos esquecer que certamente ele deve ser o homem mais rápido do universo de One Piece, já que se move na velocidade da luz, e como o próprio Kizaru menciona, você já tomou um chute na velocidade da luz hoje? Próximo temos a Mera Mera no Mi, ou a Fruta do Fogo. Essa Akuma no Mi já possuiu dois donos no anime que conhecemos pelo menos, são ele, o Ace e o Sabo. Como o próprio nome já diz, o usuário dessa fruta tem acesso a um dos elementos mais poderosos, que é o fogo. Criação, controle e transformação absoluta ao elemento. É uma força que permite um grande poder com destruição em massa, já que ele pode literalmente queimar tudo, ou alguns adicionais como concentrar o fogo em seus golpes corpo a corpo para torná-los mais eficazes também. Ele consegue se defender com o fogo, seja com uma grande labareda ou uma imunidade a altas temperaturas. Já vimos o Sabo e o Ace criando ataques altamente fortes, como bolas de fogo gigantes, ataques em grande escala para queimar tudo, socos extensivos de fogo e até mesmo cobrir suas armas com o fogo para aumentar a sua potência. Prosseguindo, temos a Numa Numa no Mi, ou a Fruta do Pântano. Essa Akuma no Mi atualmente pertence ao insano Caribou. É um poder um tanto bizarro e bem estranho, porém forte para uma bagaça. Como o próprio nome diz, o usuário pode se transformar em um pântano humano, além de também poder criar um pântano instantâneo caso ele queira. Algumas diferenças que tornam essa Akuma no Mi tão temida é o seguinte: primeiro, seu pântano não possui fundo, ou seja, são impossíveis de escapar, a pessoa vai afundar até morrer. Segundo, seu pântano se parece muito com a Yami no Mi do Barba Negra, já que o Caribou pode armazenar uma quantidade infinita de tudo que ele quiser dentro de si, até mesmo seres vivos como sereias ou peixes, e da mesma forma ele pode expeli-los com muita força e brutalidade. Continuando, temos a Gazo Gazo no Mi, ou a Fruta do Gás. O detentor desse poder atualmente é o cientista Caesar Claw. Essa Akuma no Mi pode ser a mais mortal de One Piece. Ela permite que seu usuário crie, controle e se transforme em gás livremente. O maior perigo aqui é o tipo de gás que pode ser criado e manipulado. O Caesar Claw pode criar gases inflamáveis e explosivos, pode criar gases tóxicos e altamente venenosos. Com isso, ele pode literalmente aniquilar milhares de seres vivos apenas liberando seus gases no ar e os manipulando. E galera, isso é assustador e muito forte. Ele ainda consegue transformar o seu corpo inteiro em gás, ficando bem maior e podendo entrar em locais que ninguém mais conseguiria, bem como pode voar e flutuar também. A desvantagem da sua Akuma no Mi está no sobretudo de gás que ele usa, que é altamente inflamável e precisa apenas de uma pequena faísca para ele explodir por inteiro. É perigoso até mesmo para o próprio usuário. Para finalizarmos, vamos com a Yuki Yuki no Mi, ou a Fruta da Neve. Essa é uma Akuma no Mi que pertence à Harpia Monete. É um poder bem parecido com a Akuma no Mi do Crocodile e também um cadinho com a do Aokiji também. Ela pode se transformar, criar e controlar neve como quiser, e dependendo do local onde esteja lutando, ela é praticamente invencível. A Monete pode sentir vibrações da neve ao seu redor, criar tempestades de neves ferozes, bolas de neve tão pesadas e gigantes que podem esmagar os seus inimigos, ou apenas congelá-los até matá-los com a sua neve. Vale lembrar que ela possui uma alta resistência ao frio e não pode ser acertada por golpes físicos também. Ela pode se defender se cobrindo com tanta neve até uma espessura quase impossível de ultrapassar também. 子供たちはマスターの大切な実験体。私の任務はシーザーとその実験を守ること。